Paz, querido, que bênção poder estarmos juntos nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor. Esse pão que nos alimenta, essa palavra que nos enriquece, esse tesouro que é para nós tão precioso. Certa feita, Moisés disse assim: a tua palavra, Senhor, não é para mim uma coisa vã, ela é a minha própria vida. Nesses dias, se não for a palavra do Senhor, a presença do seu Espírito conosco, nós já teríamos há muito esmorecido na nossa caminhada de fé. Mas porque a palavra está conosco, porque o Verbo encarnado, Deus vivo, o próprio Jesus, manifestando-se por meio da sua palavra, e na provação, nós somos sustentados por meio dessa palavra e por meio da fortaleza que tem sido o Espírito Santo habitando em nós e nos sustentando em meio às provas. Por isso, nessa noite, querido, eu quero convidar você que está na sua casa a tirar um tempo precioso aí no seu coração. Eu sei que quando a gente está em casa, existem muitas distrações que vêm para tirar o foco, mas nessa hora eu quero orar com você, para que a palavra do Senhor venha como esse alimento, como essa força, como essa palavra que nos sustenta por muitos dias. Houve um texto na Bíblia que fala que Elias, ele foi sustentado por um pão que o alimentou por 40 dias. Eu quero profetizar que a palavra do Senhor se renovará sobre a sua vida como um sustento para muitos e muitos e muitos dias. Por isso, apegue-se à palavra, volte-se para o Senhor, deixe o Espírito Santo conduzir sua vida nesses dias, porque sem Ele nada podemos fazer. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai Santo, Pai querido, nós queremos dizer para o Senhor que somos dependentes nesses dias tão difíceis da presença poderosa do Teu Espírito agindo por meio da Tua palavra. Se não fosse esse pão vivo que desce do céu todos os dias para nós estaríamos, ó Deus, cambaleantes, raquíticos na nossa fé, mas porque a Tua palavra está no meio de nós, é que nós somos encorajados, fortalecidos, nós somos renovados e animados na nossa esperança. Por isso, Senhor, fala conosco, enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de paz, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 19. A mensagem que eu quero trazer nessa noite tem como tema: a paz esteja com vocês. Olha o que a palavra do Senhor diz, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, ela diz assim a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, verso 22, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a paz que o Senhor tem para ofertar graciosamente a nós. Que dias tão difíceis são esses que nós estamos vivendo. Dias de muita aflição, dias de medo, dias em que nós não sabemos ao certo o que fazer. E era exatamente assim que os discípulos estavam se sentindo naqueles dias, quando João registra esse acontecimento. Parecia que a esperança do coração daqueles discípulos tinha morrido juntamente com o Mestre.
Eles já tinham recebido tantas palavras que os encorajaram ao longo daqueles 3 anos e meio. Eles já tinham presenciado tantos milagres. Eles tinham provado de coisas, experiências sobrenaturais. Mas naqueles dias, eles se encontravam trancados dentro de casa e com muito medo. Quando eu lia esse texto, o Senhor falava muito forte ao meu coração. Que muitos de nós, ao longo da nossa caminhada com Jesus, provamos e experimentamos algo tão tremendo e maravilhoso, palavras que marcaram o nosso coração. Eu sei que assim como eu, você experimentou vivências na sua fé, que trouxeram encorajamento, trouxeram crescimento, trouxeram alegria, renovo, esperança. Nós já provamos a bondade do Senhor, já provamos da sua graça, do seu favor, vimos milagres. Quantos de nós podemos testemunhar milagres que nós presenciamos? Mas, irmãos, os últimos dias para nós têm sido como aqueles dias para os discípulos. Nós também estamos fechados, trancados na nossa casa. E eu sinto em dizer que muitos de nós, por não dizer todos nós, temos vivido momentos de tanto medo. Naqueles dias, os discípulos estavam trancados com medo de serem os próximos a morrer. Porque eles não sabiam o que os judeus fariam com eles. Se eles tinham matado o mestre, quanto mais aqueles que eram os discípulos. Irmãos, e nesses dias nós também temos enfrentado esse sentimento de medo. Trancados nas nossas casas, apesar de tudo que já vivemos com Jesus, nós também nos perguntamos, será que nós seremos o próximo? Será que nós poderemos ser aqueles que vão morrer? Sabe, querido, mas eu quero dizer para você que apesar de todas as más notícias, e nós fechamos o mês de março, dia 31 de março, com 66 mil mortos no Brasil por causa da Covid. Somente ontem, no dia 31 de março, foram 3.950 mortes em 24 horas. São muitas más notícias. No Brasil, nós temos notificados 12.700.000 pessoas que já se contaminaram com Covid. Desses que se contaminaram, já morreram quase 320 mil pessoas. Mas eu quero dizer para você, querido, que 11 milhões desses 12,7 milhões de pessoas se recuperaram. 11 milhões de pessoas se recuperaram. Eu quero dizer para você que a despeito de no mundo já sermos quase 128 milhões de pessoas que foram infectadas pelo Covid, nós somos 72,9 milhões de recuperados. Nós somos 2,81 milhões de mortos. E aí você olha para mim e fala, Tássia, mas é um cenário terrível. E eu concordo com você, querido. É um cenário terrível porque para as organizações que trazem números são apenas uma estatística. Mas para mim e para você que temos um parente, um irmão, uma mãe, um pai, um filho, um tio, um sobrinho, um vizinho, um amigo que se infectou ou mesmo que faleceu, não são números, são pessoas. É um cenário quase de guerra. Se a gente for pensar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um total de 56 milhões de pessoas que morreram entre homens, mulheres e crianças, entre civis e militares. Se a gente for pensar no Holocausto dos judeus, nós temos ali 6 milhões de judeus que foram mortos. A Covid já levou 2 milhões de pessoas por causa de um vírus que ninguém vê. E diante de um quadro assim, muitas vezes, a gente fica como aqueles discípulos, fechados dentro de casa, mas não nos sentindo tão seguros assim. O sentimento ainda é de medo, ainda é de inquietação, porque eles estavam em casa trancados com medo.
Mas muito mais do que uma condição física de estarem trancados, era uma realidade do coração deles. Havia um sentimento de ser o próximo. As portas estavam trancadas por causa do medo. As portas estavam trancadas porque também eles não tinham paz. O coração estava cheio de dúvida, de inquietação, de incerteza quanto ao amanhã, quanto ao futuro. O coração estava triste, porque Jesus não estava mais com eles. O Mestre não estava mais com eles. A presença do que trazia solidez para eles na fé, a presença não estava mais lá. Irmãos, e será que nós também não temos nos sentido assim? Será que nós não temos também ficado inquietos? Será que nós também não estamos perguntando, Jesus, aonde o Senhor está? Jesus, por que eu não estou te vendo em meio a esse cenário tão difícil? Sabe, querida, eu quero dizer para você que nem as portas trancadas da nossa casa, nem as portas trancadas do nosso coração vão impedir Jesus de entrar e de ficar no meio de nós, e de que a sua presença se manifeste de uma forma graciosa, de uma forma transformadora, de uma forma encorajadora. Eu quero dizer para você que as portas trancadas daquele dia não impediram Jesus de entrar naquele lugar. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, querido que está me vendo nessa hora, que o mesmo Jesus que entrou sem que a porta se abrisse, é o mesmo Jesus que entra no cenário de angústia da nossa vida e se apresenta no meio de nós. E sabe, quando Jesus se apresenta no meio de nós, Ele não vem apenas para dizer, olha, eu estou aqui. Ele vem para conceder graça. Ele vem para conceder paz ao coração inquieto, paz ao coração aflito. Sabe, querido, olha comigo o verso de número 19. No finalzinho do verso, diz que Jesus se coloca no meio deles e diz que a paz esteja com vocês. Irmãos, ver Jesus já é maravilhoso demais. Estar perto dele é tudo que nós precisamos. Seria suficiente para nós se Jesus aparecesse agora no leito do hospital, se Ele aparecesse agora no meio da nossa sala, no quarto daquela pessoa que nós amamos. Mas Jesus, Ele não apenas se apresenta, Ele fala conosco e Ele libera uma palavra de encorajamento, uma palavra de confiança, uma palavra de segurança, uma palavra que vai trazer quietude ao nosso coração. Ele olha para os discípulos e diz que a paz esteja com vocês. A mesma palavra, pelo poder do Espírito, é liberada hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a paz de Jesus esteja sobre sua vida, meu irmão. E é interessante porque o autor vai dizer que por 2 vezes Jesus fala isso, o verso 19 e o verso de número 21. O verso de número 21 diz assim: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Irmãos, eu estava em casa lendo esse texto e pensando, Jesus, o Senhor realmente conhece o nosso coração. Porque a gente costuma repetir para o outro coisas que ele parece ter esquecido. E Jesus, ele chega no meio dos discípulos e ele diz por 2 vezes que a paz esteja com vocês. Eu quero lembrar a vocês, discípulos amados, vocês que caminham comigo, vocês que provaram e viveram e entendem tudo que eu posso fazer. Eu quero fazer o seu coração lembrado de que eu tenho paz para depositar sobre o seu coração aflito.
Eu tenho paz que é capaz de arrancar o medo de dentro de você. Eu tenho paz que é poderosa para trazer tranquilidade à sua alma agitada. Eu quero te fazer lembrar, nem que eu tenha que repetir muitas vezes. Eu vou entrar na presença de vocês e eu vou dizer: recebam a minha paz. Sabe, irmãos, às vezes a gente se esquece, porque a gente entende paz assim: se Deus me desse paz, eu jamais enfrentaria tribulações. Se Deus me desse paz, eu nunca enfrentaria uma doença. Se Deus me desse paz, eu nunca teria um emprego perdido. Mas não é isso, irmãos. É mais que isso. A paz de Deus, ela vem para nos capacitar a entrar em situações de angústia, de tribulação, de medo, de aflição, de dúvida, de insegurança. E a paz de Deus vem sobre o nosso coração para aquietar a nossa alma e nos deixar seguros de que servimos a um Deus que é o príncipe da paz. O governo de paz está sobre o ombro dele. Os ombros do Senhor têm paz. E o governo de Deus é um governo de paz. E a paz do Senhor não terá fim. Ele vem no meio de nós nessa noite para dizer: filho, filha, eu estou vendo que você está muito preocupado. Você está agitado demais porque você não tem como pagar as contas esse mês. Eu estou vindo aqui para falar para você 2 vezes: lembra que eu tenho paz. Eu tenho paz para fazer você perceber que eu sou Deus na sua vida. Sabe, irmão, às vezes você está com medo de perder o seu parente. E você está aí angustiado, e em meio a essa situação de angústia, o Espírito do Senhor, por meio da sua palavra, Jesus se revela a você dizendo que a paz esteja sobre você, que a paz esteja na sua casa. Se a sua casa está enfrentando dias de aflição, eu quero ministrar a paz de Deus sobre o seu coração. Ainda que trancados dentro de casa, o Jesus que nós servimos não fica indiferente à nossa dor. Ele se manifesta para nos lembrar que Ele tem muita paz para depositar sobre o nosso coração. Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14, ele disse assim: Ele é a nossa paz. Quando Jesus estava para se despedir dos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, no verso 27, Jesus chama os discípulos e começa a falar para eles tudo o que iria acontecer. Que ele seria morto, que ele seria entregue, que ele seria crucificado, que ele desceria ao abismo, que ele ressuscitaria. E eu imagino que naquele dia os discípulos devem ter ficado sem entender. Eu acho que eles se olharam uns para os outros, perguntando: do que Jesus está falando? Ele está aqui com a gente, está tudo bem. Mas teve um momento lá em João 14, 27, que Jesus para de contar o que iria acontecer. E em meio àquele relato tão difícil, Ele olha para os discípulos e diz assim: eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Os discípulos nem tinham dimensão do tanto que eles iriam sofrer ainda. Eles não tinham dimensão do tanto que eles iriam ficar aprisionados no medo. Mas o Deus que conhece o nosso amanhã, o Deus que não perdeu nenhuma circunstância que vem sobre a nossa vida, o Deus que a palavra diz que não dorme e nem cochila, esse Deus se antecipou, olhou para aqueles homens que caminhavam com Ele, que largaram tudo para segui-lo. Ele disse: olha, eu quero deixar algo precioso com vocês, é a minha paz. A paz que o mundo não dá, a paz que o mundo não conhece. Eu quero deixar com vocês a minha paz, porque quando a minha paz estiver sobre vocês, o coração de vocês não vai ficar nem angustiado e nem com medo. Sabe, querido, Isaías 26 vai dizer no verso 3 e 4: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque Ele confia em ti. E logo em seguida o profeta diz: então confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Sabe, meu irmão, nesses dias, muitas vezes a nossa confiança parece que está escorregando pelas mãos. A gente se sente amedrontado, inseguro, mas eu estou aqui para dizer para você que o Senhor tem paz para tirar o medo do nosso coração. O Senhor tem paz para tirar a incerteza do nosso coração. O Senhor tem paz para tirar a angústia do nosso coração, porque Ele é uma rocha inabalável. Ele é uma rocha eterna. E sabe, a paz de Deus, ela tem características muito peculiares. Eu amo a maneira como Paulo, ele escreve sobre a paz do Senhor. Porque lá em Filipenses, ele vai descrever 3 características da paz que Deus tem para oferecer para aqueles que o seguem. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo escreve assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu vejo aí 3 características da paz do Senhor. A primeira delas é que é uma paz que não tem origem humana. Não adianta você querer produzir, reproduzir. Não vai ser você ficando sentado, meditando. Não vai ser você colocando músicas tranquilas. Não vai ser você colocando um instrumental de música sacra. Não vai ser você ouvindo música clássica. Não vai ser você sentando de olhos fechados que você vai produzir paz sobre o seu coração. A palavra do Senhor diz que é a paz de Deus. A origem da nossa paz está nele. Ele é quem é o produtor, o criador, o sustentador, o mantenedor da nossa paz. É nele que está a nossa tranquilidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É em Deus que tem quietude para o nosso coração. Por isso, querido, eu quero te encorajar nesses dias a se aproximar do Senhor, a passar mais tempo com Ele, a deixar o seu coração ser envolvido pela presença que traz quietude, pela presença que traz calma, pela presença que traz paz. E quando a gente se aproxima do Senhor e a própria paz de Deus vem sobre o nosso coração, há uma frutificação em nós. Gálatas vai falar que o fruto do Espírito é paz, sem esforço algum. As pessoas vão olhar para mim e para você, e elas vão nos ver em meio a grandes lutas. Assim como eu, você e todos que estão vivendo esse tempo de pandemia, nós temos enfrentado dias muito difíceis. Dias em que o orçamento não fecha. Não está tendo dinheiro para pagar porque não tem produção, ninguém está trabalhando. Dias em que a gente vê os nossos queridos adoecendo com Covid. Mas eu quero declarar, meu irmão, que a paz do Senhor vai inundar o seu coração de uma tal maneira. A paz do Senhor vai encher sua vida de uma tal maneira que você vai conseguir andar, como disse Abacuque, olhando para o campo que não produziu a figueira, olhando para os currais onde não há animais, olhando para a vide onde não há sustento, e você vai dizer: todavia eu continuo me alegrando no Senhor. Você vai conseguir andar altaneiramente, porque as circunstâncias não vão dominar o seu coração. Não vão controlar o seu coração. Não vão falar mais alto do que a paz de Deus. A paz de Deus é algo que só Ele pode dar. Tem uma segunda característica. A paz de Deus, ela tem uma origem divina, sim, mas ela é muito além da nossa compreensão humana. A paz de Deus, ela excede todo entendimento humano. Não adianta querer tentar, querer explicar como que em meio às lutas, às tribulações, a gente consegue levantar de manhã sorrindo, a gente consegue dar um beijo no marido, nos filhos, a gente consegue abraçar o nosso irmão, a gente consegue mandar uma mensagem de esperança. Como?
Só é possível porque a paz de Deus, que excede a compreensão humana, está dentro de nós. Eu quero dizer que além dela ser de origem divina, além dela ser algo que a gente não consegue explicar, irmão, e eu quero te encorajar, não tenta explicar. Não tenta explicar. Agradece, louva. Levanta as suas mãos para Deus e diz: Senhor, obrigada porque eu não estou enlouquecendo. Senhor, obrigada porque eu não estou apavorado. Senhor, obrigada porque as coisas estão acontecendo e eu me sinto inabalável na tua presença. Louve ao Senhor por isso. Mas tem uma terceira característica da paz de Deus, que é muito tremenda. A paz do Senhor, ela é poderosa e ela é eficaz. Olha o que o texto diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, a paz que Deus produz e libera sobre nós, ela é capaz de guardar duas coisas: a nossa mente e o nosso coração. O coração fala daquele lugar das emoções, aquele lugar onde a gente fica instável, que a gente fica abalado. A paz de Deus é poderosa para guardar o seu coração e o meu coração. A paz de Deus é eficaz para guardar a nossa mente quando os pensamentos de morte, quando os pensamentos que sugerem medo, quando os pensamentos de que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir pagar minhas contas, que tudo vai dar para trás, quando esses pensamentos vêm sobre a nossa mente, a paz de Deus é como um bloqueador. Ela guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Ela não guarda a nossa mente na nossa força. Ela não guarda nosso coração nos nossos dons, capacitações, no tanto que a gente estuda. Ela guarda em Cristo Jesus. E eu quero dizer, querido, que está guardado em Cristo é melhor do que um cofre de um banco famoso. É melhor do que um caixa forte. É Jesus que guarda o meu e o seu coração nele. Querido, eu quero dizer para você, eu não sei se você está entendendo. O coração que está aflito, o coração que está angustiado, quando esse coração se apresenta na presença de Jesus, Ele toma o coração e Ele deposita nele. Você e eu estamos guardados em Cristo Jesus. Nós estamos seguros nele. O termo usado por Paulo, quando ele fala assim: guardará o vosso coração e a vossa mente, é uma palavra grega que chama proureu. Na verdade, é um termo militar. É um termo militar para indicar a guarda de sentinelas que protegem uma cidade da invasão do inimigo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, quando Paulo usa essa palavra proureu, que significa um termo militar, para indicar que existem guardas de sentinela para proteger a cidade da invasão do inimigo, para manter a cidade preservada, Paulo estava dizendo: olha, quando a paz de Deus vem sobre a sua vida e sobre o seu coração, o próprio Cristo, ele se põe de guarda, como uma sentinela, para manter preservada a sua mente e o seu coração, em meio aos dias mais difíceis da sua caminhada. Deus não vai nos deixar à mercê das tribulações. Ele não deixou os discípulos trancados e com medo sozinhos. Ele entrou no lugar, ele se apresentou no meio deles e ele abençoou os discípulos dizendo: recebam a minha paz, que a paz esteja com vocês. E a palavra do Senhor para mim e para você hoje é essa mesma palavra, meu irmão. Ele vai manter guarda no nosso coração. Ele vai manter guarda diante de nós, da nossa mente. E Ele vai dizer: olha, eu vou manter preservado você na minha paz, guardado no meu próprio coração. Sabe, querido, nesses dias, eu sei que nós estamos assim, como os discípulos, com medo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o medo não vai nos vencer.
Sabe, Jesus, ele transformou o medo dos discípulos em coragem. E eu quero declarar que assim como Jesus transformou o medo dos discípulos em coragem, Ele vai transformar o medo que está no nosso coração muitas vezes em coragem também. Como que Jesus fez isso? Primeiro, Ele foi ao encontro dos discípulos. Eu quero dizer que Jesus, Ele vai ao seu encontro. Ele vai transformar o medo do seu coração, se aproximando de você, indo para perto de você. Ele não vai deixar você sozinho. Jesus transformou o medo do coração dos discípulos em coragem, abençoando os discípulos com paz. Mas Ele também transformou o medo dos discípulos em coragem, enchendo o coração deles de alegria. Olhe comigo o verso de número 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Sabe, querido, a alegria dos discípulos foi perceber que tudo o que Jesus tinha feito por eles não tinha sido em vão. A morte de Jesus tinha redundado numa ressurreição poderosa que agora trazia bênçãos maiores sobre eles. Quando eles viram o lado de Jesus, quando eles viram as mãos de Jesus, eles pensaram: valeu a pena. A morte não venceu o Mestre. Ele não está mais debaixo de um túmulo, enterrado. Ele está vivo. E o apóstolo Pedro vai dizer que essa é a bendita esperança do crente. Nós fomos regenerados nessa bendita esperança de que nós temos um Salvador que está vivo. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Sabe, o Salmo 16:11 vai dizer assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, e na tua mão direita delícias perpétuas. Sabe, querido, quando Jesus se aproxima de nós e quando nós estamos perto dele, a alegria do Senhor invade nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Naqueles dias os discípulos estavam trancados numa casa com muito medo e muito tristes. Tristes porque tudo que eles tinham planejado não estava acontecendo. Aquilo que eles tinham experimentado tinha acabado. Mas quando Jesus aparece mostrando a obra redentora, quando Jesus aparece mostrando que o trabalho foi concluído, quando Jesus aparece mostrando que Ele ressuscitou, o coração deles se encheu de alegria. E essa alegria, meu irmão, minha irmã, esteja sobre a sua vida nessa hora, porque a obra está completa. O nosso Jesus está vivo. As mãos e o lado dele provam isso. A ressurreição dele nos traz a esperança de que um dia estaremos para sempre com ele. Jesus transformou o medo deles em alegria. Mas tem uma coisa que Jesus fez que quebrantou muito meu coração. Sabe, queridos, Jesus, ele não condenou os discípulos por estarem com medo. Naquele dia em que eles estavam naquela casa trancados, a verdade é que eles não deveriam mais estar com medo. Porque naquele dia eles já sabiam, porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para as 3 mulheres, Salomé e as 2 Marias, uma delas Maria Madalena. Maria Madalena e as mulheres já tinham voltado e anunciado aos discípulos que tinham visto o Mestre. Naquele dia que eles estavam trancados com medo dentro de casa, Jesus já tinha aparecido para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E naquele momento, Marcos, Lucas e Mateus vão relatar que Cleopas, que era um dos 2 discípulos do caminho de Emaús, estava contando para os discípulos que tinha visto Jesus e que ele tinha se apresentado a ele vivo. E é nesse momento, quando Cleopas está fazendo o seu relato, diz o outro evangelho, que Jesus se apresenta no meio deles.
Não era mais para ele estar com medo. Marcos, no capítulo 16, e Lucas, no capítulo 24, vão dizer que Jesus já tinha até aparecido para Pedro. E Pedro já tinha contado para os discípulos que ele estava vivo, Jesus estava vivo. Irmãos, você está entendendo comigo o que eu quero dizer? Muitas pessoas nesses dias com um evangelho de super-homens e super-mulheres têm criticado a igreja, que muitas vezes fica com medo. Mas eu quero dizer, meu irmão, que eu e você somos humanos. E a gente tem medo mesmo de perder alguém que a gente ama. E Jesus poderia ter entrado naquele lugar, naquela casa, e ter dado uma reprimenda nos discípulos, e ter falado: olha, vocês são muito incrédulos. Eu já apareci para as mulheres, eu já apareci para Pedro, eu já apareci para os discípulos no caminho de Emaús. Cleopas está contando para vocês que eu estou vivo e vocês continuam trancados com medo. Jesus poderia ter feito isso. Mas sabe, irmãos, ele não fez isso. Aleluia. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Jesus, Ele não entra destruindo, Ele não entra esmagando a fé, Ele não entra chutando o peito de ninguém. Ele entra dizendo assim: olha, eu estou aqui, vejam, sou eu. Mas eu quero dizer que a paz esteja com vocês. É como se o mestre estivesse dizendo assim: olha, eu sei exatamente como o coração de vocês está. Apesar de saberem todas as maravilhas, saberem que eu ressuscitei, saberem que eu sou poderoso, eu sei que nesse momento vocês estão com medo. E eu estou aqui não para dizer para vocês que vocês não podem se sentir assim. Eu estou aqui para dizer que eu tenho algo que vai livrar vocês desse sentimento de angústia, de medo, de incerteza, de dúvida, de temor. Eu vim aqui para trazer paz ao coração de vocês, não importa como vocês estavam, até a hora de eu entrar nesse recinto. Ei, meu irmão, eu não sei como você ligou essa televisão hoje. Eu não sei quem passou esse link para você assistir. Eu não sei como está o seu nível de estresse em meio a essa pandemia. Mas eu quero dizer que o Deus que se apresentou para aqueles discípulos é o mesmo Deus que não nos julga, é o mesmo Deus que nos ama e que se apresenta a nós dizendo: ei, eu entendo você, eu vejo o seu coração e eu vim aqui para encher o seu coração de paz e de esperança, porque quem está comigo tem uma aliança, e aquele que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Vocês são preciosos para mim. Não importa o sentimento que você tenha nessa hora, eu quero te dizer, querido, Jesus está aqui conosco para nos abraçar, para nos envolver e para dizer: filho, não tenha medo. Sabe, querido, eu fico pensando nos nossos filhos. Algumas vezes os nossos filhos têm medo. Quando eles crescem, a gente fala assim: ah, você está com medo de um besouro, para com isso. Mas quando eles ainda estão tão frágeis, pequenos, e eles ficam com medo, a gente não chuta o filho, a gente abraça o filho. E a gente fala para ele assim: calma, mamãe está aqui, papai está aqui, não fica com medo, eu estou aqui com você. Jesus está dizendo para nós, não apenas para os discípulos naquele dia: ei, calma, calma, não fica com medo de ser o próximo, não precisa trancar a casa, eu estou aqui. Eu vim para encher você de paz. Jesus está aqui, irmão. O Pai está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele vem para trazer conforto, consolo, segurança, a paz de Deus. Naquele momento, eles estavam tão assustados que o que eles precisavam era de uma palavra de segurança. Sabe, irmãos, se o texto tivesse acabado aí, estava tudo bem. Mas é interessante porque em meio ao cenário de caos, quando Jesus vem e arranca o medo do coração dos discípulos, Ele faz duas coisas que me deixam assim maravilhada. A primeira delas, olha o que diz o verso 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Irmãos, eu acho esse texto tão louco, porque o cenário era todo improvável. O cenário era de medo. O cenário era de pessoas assustadas, inseguras. O cenário era de pessoas trancafiadas dentro de casa. O cenário era de pessoas que tinham perdido a esperança. Mas, meu irmão, quando Jesus vem e transforma a condição calamitosa da nossa alma, em meio a um cenário terrível, Ele olha para nós e diz: olha, eu também sofri, eu morri por você, mas eu ressuscitei, assim como o Pai me enviou para uma missão, num cenário tão difícil, em que eu tive que enfrentar a oposição, eu tive que enfrentar traição, eu tive que enfrentar dor, eu tive que enfrentar sofrimento, eu tive que padecer numa cruz, eu tive que ir ao sepulcro, eu tive que ir ao inferno. Eu ressuscitei dessa mesma maneira. Eu venho aqui nessa noite para dizer que Jesus está comissionando a mim e a você, em meio a esse momento tão difícil que temos vivido como igreja, como mundo, como nação brasileira também. Não é tempo de nós, os que recebemos a paz de Deus, que excede a compreensão humana, de nós que somos guardados em Cristo, de nós que recebemos o próprio Espírito de Deus, ficarmos calados. Deus está levantando pessoas nesse tempo para serem os portadores das boas notícias, das boas novas de salvação, das palavras encorajadoras, das palavras de conforto, das palavras de consolo. Ei! Deus está comissionando a mim e a você para, como arautos de Deus, nos colocarmos sobre os montes e anunciarmos que a paz venha sobre essa nação. Não é tempo da gente receber tanta plenitude de Deus, tanta paz, tanto conforto, tanto consolo, tanta presença, tanta preciosidade, e retermos isso em nós, irmão. Deus está esperando e está convocando homens e mulheres como eu e você, para pegar o celular e mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, dizendo: olha, não tenha medo, entrega o seu coração ao Senhor, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É tempo da gente pegar a rede social, o Instagram, o Facebook, e a gente começar a dizer boas notícias, e a gente proclamar que existe um Deus que também sabe o que é padecer, que também sofreu, mas que se apresenta hoje em meio às nossas muitas aflições e aos nossos temores, para encher o nosso coração de paz e de esperança. Quantos nesse tempo tão difícil estão sendo chamados, e quantos irão responder a esse chamado? Porque a comissão já foi dada. Olha o que Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Irmãos, mas não basta ter a missão, tem que ser capacitado para cumprir a missão. E o verso de número 22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Sabe, querido, não tem como a gente cumprir essa missão sem essa fortaleza em nós, sem essa capacitação poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Esse texto de João 20 me faz lembrar muito o texto de Gênesis 2:7. Porque naquele dia, quando Deus soprou vida no primeiro homem, o sopro de Deus na primeira criação deu apenas uma vida física. Mas sabe, querido, o sopro de Jesus na nova criação trouxe vida espiritual. É muito mais do que o que nós poderíamos imaginar. Vai além do que nós merecíamos. Naquele dia, Jesus soprou sobre os discípulos e encheu-os do seu Espírito para capacitá-los, como diz Atos 1:8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Igreja amada do Senhor, esse sopro de vida, esse sopro de capacitação já veio sobre nós. E nós somos aqueles que são chamados de sal e luz. Se nesses dias nós como igreja colocarmos a nossa luz debaixo do candeeiro, debaixo do velador, debaixo da cama, essa multidão que cambaleia para a matança, que tem morrido diariamente, sem salvação, sem redenção, essa multidão vai perecer sem conhecer a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Sabe, nessa noite o Espírito está dizendo para nós: olha, eu vou tirar vocês do lugar do medo, eu vou empoderar vocês com o meu Espírito, mas vocês têm uma missão, vocês precisam fazer o que eu fiz. E o que Jesus fez, querido? Jesus andou por todos os lugares no poder do Espírito, pregando o Evangelho do Reino, curando os enfermos. Tem pessoas que precisam de uma oração de cura. Tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho do Reino. Eu quero encorajar você, minha irmã, que passa tantos minutos conversando com as amigas. Fala de Jesus. Fala daquele que pode encher o coração de paz, de esperança. Precisamos muito nesses dias que o Espírito Santo nos capacite para irmos aonde Ele nos mandar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Eu li uma oração que o apóstolo Paulo fez. E essa mesma oração eu quero liberar sobre a sua vida. Eu sei que você está aí crendo, e eu quero liberar, e eu quero unir a minha fé à sua fé. A palavra do Senhor diz, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Porque nós servimos ao Deus de paz e ao Deus de esperança. Por isso nós não vamos deixar que o medo nos aprisione. Paulo diz assim àquela igreja de Tessalônica: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz sempre. Diga aí na sua casa, sempre. E ele continua dizendo: e de todas as maneiras. Aleluia. Irmão, você está entendendo o que Paulo estava dizendo para aquela igreja? A oração que ele fazia, o desejo dele era que o Deus que é a própria paz enchesse, desse àqueles irmãos a paz, mas não por um momento, não após ouvir uma palavra, não após ler um texto, não após ler aquela carta que ele havia escrito, mas que a paz de Deus fosse dada àqueles irmãos pelo Senhor, sempre, todos os dias. E ele diz assim: e de todas as maneiras. Eu não sei como que Deus vai prover para mim e para você esse recurso da paz, mas que de todas as maneiras possíveis o meu e o seu coração sejam cingidos nessa hora da paz de Deus, que excede todo entendimento humano. E ele termina dizendo: e que o Senhor esteja com todos vocês. E lá em Romanos 15, 13, ele vai dizer assim: e que o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e de toda a paz na fé que vocês têm, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Aleluia! Sabe, querido, nessa noite, a minha oração, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras nessa noite. O Deus que nós conhecemos, querido, é o Deus da paz. O Deus que nós conhecemos é o Deus que nos abençoa com paz,
Que sempre o nosso coração, e da maneira como Deus quiser, seja envolvido com essa graça preciosa de termos paz em meio aos dias difíceis que temos enfrentado. Não perca a sua esperança, porque nós temos conosco o Príncipe da Paz. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que essa palavra seja vida no seu coração como foi no meu. E que nessa noite a sua casa seja um depositório da paz de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia.